Uma das principais doenças que afetam os gatos é a insuficiência renal crônica. E a causa mais comum é a falta de hidratação. A maior parte dos gatos não bebe água o suficiente. E isso acontece porque normalmente nas casas tem apenas potinho de água por aí. E o gato até pode parecer que bebe bastante água. Muita gente fala, né? Ai, mas como que meu gato teve doença? Ele bebe tanta água. Mas você sabia que a cada lambidinha que o gato dá no potinho de água, ele ingere apenas 3 centésimos de uma colher de chá. E a colher de chá é aquela menorzinha, tá? Só pra avisar. E isso acontece porque a língua deles não forma uma conchinha na hora de beber. Então eles acabam ingerindo muito pouco. Junto com isso, ainda tem o problema que os gatos, na natureza, eles ingerem a água apenas do alimento. Então, quando ele come um passarinho, quando ele come um lagartinho, um insetinho, é ali que ele ingere a água. Ele não tem o instinto de ir atrás de buscar água. E assim acaba que dentro de casa isso também acontece bastante. E ainda, como a gente dá apenas ração seca normalmente, a ração seca ela tem apenas 10% de água. E isso não vai dar o suficiente de água para o seu gato. Então, é por isso que a melhor coisa que você pode fazer para o seu gato beber mais água é dar sachê e fontezinha. E além disso, é infinitamente melhor você dar o sachê barato todo dia do que o sachê caro só uma vez por semana. Bom, bora falar um pouquinho sobre isso? Por que é melhor você dar o sachê barato todo dia do que apenas se manter nos sachês que são de melhor qualidade, que tem melhores ingredientes, só que você só consegue dar esse sachê uma vez por semana? Bom, a maior parte do sachê é água. Então, boa parte do que está ali dentro dos ingredientes é água. E isso que eu tô falando não vale para ração seca. Se a ração seca é melhor você dar a ração de melhor qualidade que você conseguir. Mas já para sachê é um pouco diferente. O benefício de você dar o sachê, independente de qual seja, é muito maior do que você não dar o sachê porque ele não tem os ingredientes mais adequados para o seu gato. Porque o gato, ele precisa beber 60 ml por quilo do corpo todo dia. E isso, para a maioria dos gatos, por exemplo, um gato de 5 quilos ia dar 300 ml, aí para um gato de 4 quilos dá 240. Então, isso é praticamente um copo de água. Isso é muita coisa. Você não vai conseguir isso só com ração seca. Ele teria que comer, assim, muita ração, ele ia engordar muito. Então, você precisa realmente da ajuda do sachê. E isso todos os dias. E como eu disse, mesmo que o seu gato parece que ele bebe bastante no potinho parado, cada momento que ele tá... Cada linguadinha que ele dá ali no potinho de água, ele bebe só 3 centésimos numa colher de chá. É muito pouco. Se você começar a medir quanto de água o seu gato está bebendo no dia a dia, você vai perceber que é muito menos do que parece. E é por isso que é tão importante que você dê o sachê para o seu gato. Mesmo que você só consiga comprar do mais barato, dá o sachê para ele. Você pode também pegar esse sachê, colocar mais água e bater no liquidificador, vai ficar tipo uma sopinha. Tem várias formas diferentes de oferecer sachê para o seu gato. E, inclusive, aqui no canal, eu já fiz review de vários sachês diferentes. Se o seu gato não gosta de sachê, não desiste no primeiro que você tentou, nem no segundo, nem no terceiro. Você vai incentivando de várias formas diferentes, vai testando sachês diferentes. Eu vou deixar aparecendo aqui a playlist com as reviews de sachê, para você conhecer várias outras marcas e poder testar com o seu gato. É muito importante que o seu gato tenha acesso a alimento úmido todos os dias. E detalhe, né? Se você não consegue comprar o sachê todos os dias, pode ser também feito em casa. Tem até uma receita que eu fiz aqui no canal também vou deixar aparecendo aqui. Pode ser feito em casa também. O importante é seu gato beber água de alguma forma, seja no sachê, seja no alimento caseiro, o que você conseguir fazer ele beber água. E se o seu gato não gostou do sachê ou da fontezinha, que a gente vai falar sobre fontezinhas daqui a pouco, não desiste de tentar outras opções, porque tem muitas opções diferentes no mercado que você pode testar com o seu gato, até mesmo com fontezinha. Tem fontezinhas que normalmente os gatos acabam não gostando tanto, o seu gato é um pouquinho mais sensível, ele acaba não gostando, que rela o bigode ou que faz muito barulho, tem vários motivos, mas não desiste de tentar outras opções e também
tenta lugares diferentes. Então, por exemplo, se você dá o sachê para o seu gato num certo lugar, você tá vendo que ele não tá querendo comer ali, que ele só dá uma cheiradinha, ou ele come um pouquinho e depois sai, tenta oferecer em outro lugar. Pode ser que ali ele não tá se sentindo tão seguro para comer. E outra coisa muito importante é você não dar a comida, por exemplo, se você tem mais de um gato, você não dá a comida todos eles juntos no mesmo lugar. Coloca um no cômodo, um no outro cômodo, aí um em cima da mesa. Normalmente eles gostam bastante de comer no alto, porque seria o mais natural para eles. Então tenta colocar também em algum lugar no alto. Vai variando de várias formas assim, que uma hora você vai conseguir descobrir o que ele gosta. E isso eu também passo na pele, tá? Eu tenho uma gatinha que ela é bem difícil de comer coisas diferentes. Na infância ela não teve acesso a muitas coisas diferentes, a muitos alimentos. Eu peguei ela já era um pouquinho mais velha. E na época eu também não sabia que tinha que fazer introdução alimentar, que tinha que oferecer coisas diferentes. Se você tem um filhotinho, já começa a apresentar desde cedo. É sachê gelado, é sachê quente, é com pedacinho, sem pedacinho, mousse, canjinha. Apresenta de várias formas diferentes que quando o seu gato crescer, você vai ter muito menos dificuldade. Aqui em casa eu acabei não fazendo isso e hoje em dia a minha gatinha, ela é bem difícil. Mas não é porque ela é difícil que eu desisti dela, a gente não pode desistir. Então até dá pra você ver nessa playlist que eu fiz o review, normalmente ela é a que mais encana com os patês, ela não gosta muito de coisas diferentes. Mas eu continuo apresentando, continuo introduzindo coisas diferentes que uma hora a gente descobre o que ela gosta. Aqui em casa eu também, uma estratégia que eu uso para fazer eles beberem mais água é que eu coloco um potinho logo embaixo da pia do banheiro. Porque normalmente essa pia a gente acaba não usando tanto e como tá fácil ali, a gente sempre troca bastante a água e ainda ajuda bastante porque tá num lugar alto. Então eles gostam bastante de subir ali para beber água. Se você tem um gatinho que pede para beber água na pia do banheiro, isso é uma estratégia bem legal. Outra coisa que dá para fazer também é você comprar uma fontezinha que imita uma torneira. Isso ajuda bastante. Eu vou deixar o link aí na descrição, nos comentários, para vocês verem. Basicamente uma torneira mesmo. E aí ele tem um fiozinho transparente assim, que aí ele guia a água descendo. E aí, para eles, é como se fosse uma torneira. É bem legal, ajuda bastante normalmente. Outra coisa que funcionou bastante aqui em casa foi brincadeiras com água. Então, às vezes eu costumo fazer com eles, eu encho uma bacia assim, e aí eu coloco tampinhas, tampinha de garrafa mesmo, e coloco churu dentro. E aí, ou petisco, qualquer coisa assim. Porque aí eles ficam ali brincando e o gato, ele não tem esse instinto de ir procurar água, mas ele tem muito uma coisa com água que é lúdico. Então, ele gosta muito de brincar com água. É por isso também que tantos gatinhos pedem pra você abrir a torneira pra ele beber água. Porque pra ele é lúdico, pra ele é como se ele estivesse brincando, ele tá ali um momento legal, divertido. E fazer brincadeiras assim com água, envolvendo água, pode ajudar bastante eles beberem mais água. Aqui em casa funciona bem, até mesmo com a banguela. E além de você dar o sachê que você consegue comprar, independente se é o mais caro, se é o mais barato, o que você conseguir, pra você dar pelo menos uma vez por dia, o que você pode fazer também é comprar um alimento úmido, por exemplo, o da Pet Delícia, que eu já mostrei aqui no canal também, e você dividir em várias refeições, você faz como se fosse uma sopinha. Isso também ajuda bastante quando o seu gato não gosta, por exemplo, o Whiskas, normalmente que o pessoal compra, às vezes o gato não gosta. Então você compra esse, que é mais caro, só que ele vem bastante, e você faz uma sopinha, dá uma vez por dia, 2 vezes por dia, o tanto que você conseguir, e divide em várias refeições. Normalmente eu faço isso aqui, eu divido até entre os meus gatos. E aí eu coloco num potinho e faço uma sopinha ali e dou pra eles beberem. Ajuda bastante. E isso eu intercalo junto com o sachê, que é o que eu mais dou pra eles, que é o Golden Gourmet. Golden Gourmet normalmente ele sai tipo 2 e pouco, 3 reais. Eu acho ele bem baratinho. Normalmente eu dou ele todo dia. Às vezes eu alterno com essas outras opções. E no começo do vídeo eu disse que a melhor coisa que você pode fazer para o seu gato beber mais água é dar sachê e fontezinha. Mas por que a fonte ajuda tanto? Bom, primeiro, por causa do movimento da fonte. O movimento da água mexendo ali atrai o gato. É realmente lúdico. É como se fosse uma brincadeira, igual como eu disse na situação da torneira. Do seu gato pedir
para ir ali beber água na torneira. Então o movimento ele atrai, e o ideal é colocar as fontezinhas em lugares de passagem. Então lugares que eles ficam bastante, ou lugares que eles costumam passar bastante durante o dia, porque ali vai funcionar como se fosse um lembrete. É quase como se fosse um convite para ir beber água, porque naturalmente ele não iria atrás buscar. Mas se tá ali, por que ele não vai beber, né? É quase como se fosse assim, ele meio que lembra. É como, pra gente, é como se a gente fosse deixar a garrafinha de água na nossa mesa enquanto a gente tá trabalhando. Porque você levantar da sua mesa pra ir até a cozinha pra pegar água, às vezes você fica com preguiça. Mas agora se a água tá ali do lado, você não vai beber? Tá fácil. Então é praticamente assim que funciona. Outra vantagem da fontezinha é que ela deixa a água fresca por muito mais tempo. Os gatos, eles são muito sensíveis com coisas que já não estão mais tão fresquinhas, não estão mais tão gostosas. Por exemplo, se você deixar ração ali no pote, é muito comum os gatos rejeitarem, se você deixar por muito tempo, e eles não vão comer. Isso funciona também com água. Isso acontece também com água, na verdade, né? Que é uma coisa ruim. Mas eles são bem sensíveis com água. Se a água já estiver ali, não estiver mais tão legal, já não tá tão fresquinha, eles não vão beber. E lembrando, não tem nada a ver aqui, mas se você só tem potinhos de água na casa, e até mesmo as fontezinhas, os potinhos de água você tem que limpar todos os dias, tá? E as fontezinhas, se eu não me engano, você pode limpar pelo menos uma vez por semana, principalmente se tiver filtro. Se não tiver filtro, você tem que limpar mais vezes. Outra vantagem da fontezinha é que a água vindo de cima ajuda o gato a beber água. Então, como eu disse, a língua dele não faz conchinha e ele é muito ruim em beber água, é muito ineficiente. Eles bebem muito pouquinho. Então, como a água tá vindo de cima, ajuda a cair mais água para dentro da boca dele. E aí acaba que ele ingere mais. Então, todos esses pontos fazem a fontezinha ajudar muito o seu gato a beber água. É realmente muito importante você ter até mais de uma pela casa, principalmente dependendo da quantidade de gatos que você tem. É muito importante você ter fontezinha e você dar sachê pro seu gato, independente se seja o barato ou se for o caro. E se você tem um gato muito difícil que não gosta de comer muitos sachês, que não gosta de comer o sachê que você tenta dar para ele, assiste a playlist aqui para você ter ideia de várias outras marcas para você testar com o seu gato, que eu tenho certeza que algum vai dar certo. Ó, minha recomendação, se quiser ver só um vídeo, vê o da Matisse, que ele é um moussezinho, normalmente os gatos aceitam bastante. Aqui em casa foi um sucesso.